Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Recentemente eu conversei com você sobre as três preocupações que você deve ter ao perceber que você não está tendo conversão. E aí, o que pode ser a conversão? Pode ser a venda no seu e-commerce, pode ser um formulário no seu site que você tem e as pessoas não estão preenchendo, pode ser um botão do WhatsApp que você tem ali que você gostaria que as pessoas clicassem para te chamar no WhatsApp. Então a conversão vai de cada um, de cada projeto, de cada negócio, para cada um pode ser algo um pouco específico. E aí você percebeu que está tendo baixa conversão. E aí nesse vídeo que eu comentei recentemente, eu falei que você tem que se preocupar inicialmente, tá? Inicialmente em 3 lugares. Tem 3 preocupações que você pode ter e olhar se uma dessas 3 está com algum problema. E aí a partir dessas 3 você consegue ir ramificando para tentar descobrir onde que está o problema. Geralmente o problema está bem abrangente, assim, está bem destacado em um desses 3 logo de cara, ou às vezes em 2 desses 3, ou nos 3 ao mesmo tempo, tá? Então a gente não pode descartar essa possibilidade. Deixa eu trazer o notebook um pouco para cá, porque hoje a gente vai dar uma olhada no Google Ads. Lembrando, né? Eu estou falando de Google Ads, campanha de Google Ads, quando você não está tendo conversão nas campanhas de Google Ads. Então a gente vai dar uma olhada aqui no meu notebook, aonde que pode estar esse problema, o que você tem que olhar e o que você pode fazer para tentar resolver. Bora lá? Então a gente está aqui na tela do meu notebook. Aqui eu já estou logado no Google Ads. Eu já estou considerando também que você já tem um certo conhecimento, que a sua campanha já está rodando e que você já tem uma campanha preparada que está gerando ali pelo menos alguns números para você poder identificar. Então você sabe que assim que você faz o login numa conta de Google Ads, você cai nessa tela aqui. E o Google é tão esperto, tão inteligente, que ele já deixa pronto para a gente uma das principais relatórios, um dos principais gráficos que a gente precisa olhar ao iniciar uma análise de desempenho. Só que eu não gosto dessa configuração aqui, né? Porque ele tá cliques, impressões, CPC média e custo. Eu não gosto disso. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de seguir o funil. O que vem primeiro no funil quando a gente fala de campanhas de Google Ads? A primeira coisa que vem no funil são as impressões, que é a boca lá do funil, são as impressões. Então eu gosto de deixar as impressões no primeiro lugar. Depois das impressões, as pessoas elas olham o seu anúncio, o que elas fazem? Elas clicam no seu anúncio, que é o que não está acontecendo no seu anúncio, mas é o que a gente quer descobrir por quê. Então a pessoa vai vir aqui e vai clicar em cliques, tá? Então a gente tem as impressões e a gente tem os cliques, tá? Depois dos cliques, eu recomendo que você deixe a próxima métrica aqui, o CTR. E aí eu já vou explicar para você o que é o CTR. Tá? Então a gente deixou aqui o CTR. O que é o CTR? O CTR são os cliques dividido pelas impressões, tá? Então você pega 3.710 e divide por 312 mil. Aí você chega em 1,19%. O que significa esse 1,19%? Significa que cada 100 pessoas que visualizam o seu anúncio, 1,19 pessoas clicam nesse seu anúncio, nessa sua campanha, tá? Então é isso que esse número está dizendo, que a cada 100 pessoas que visualizam, uma clica, 1,19. Então de 312 mil que visualizaram, 3,71 clicaram nesse seu anúncio, que nos dá um CTR de 1,19 e que nos dá um custo de 1.710. Eu até aconselho você a escolher uma métrica que te interessa, tá? Eu gosto aqui também do deixa eu ver aqui, cadê o CPC? Aqui, o CPC médio. Então, para cada clique, tá? Para cada 3.710 cliques que eu tenho 46 centavos. Eu estou pagando por clique, um custo por clique médio de 46 centavos. É isso que esse gráfico aqui está mostrando para a gente. Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que você tem uma loja de ferramentas, tá? Aí você se coloca no lugar da pessoa que está procurando uma ferramenta, uma parafusadeira. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai entrar aqui no Google e vai digitar. Vamos imaginar que ela já saiba o que ela quer. Ela quer uma parafusadeira Makita. Então ela vai entrar aqui já tem até aqui, ó, parafusadeira Makita. Então ela digitou isso no Google. Percebe que aparece um monte de anúncios aqui, ó.
a gente tem anúncios do Google Shopping, aqui embaixo a gente tem alguns anúncios de texto, né? Então tem o primeiro aqui da Leroy, tem o do Extra, aí aqui embaixo vem algumas coisas do Google Meu Negócio, tá? E depois vem algumas coisas de orgânico, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Não me trouxe um bom exemplo, eu queria que aparecesse uma loja um pouco menor, mas não apareceu. Mas vamos supor que você é parafusadeira Makita e que a Leroy Merlin fosse uma empresa menor, fosse o seu negócio, e aí você percebe que não está tendo clique, tá? Então onde que você vai olhar? Você vai voltar aqui no seu Google Ads, tá? E aí você vai ver, pô, impressões está tendo? Legal, 312 mil pessoas estão olhando. O meu anúncio está aparecendo 312 mil vezes. Por quê? Porque a pessoa ela digitou aqui parafusadeira Makita, você apareceu aqui embaixo, aí entra uma contabilidade aqui. Só que você não está tendo clique, tá? Você não está tendo clique. Aonde que pode estar o problema? Aliás, antes de falar sobre os cliques, acho interessante a gente olhar as impressões. Aqui está tendo 312 mil, mas imagina que você não está tendo impressões, tá? Então, quando a pessoa digita parafusadeira Makita, acontece o que aconteceu aqui, só está aparecendo os gigantes, só está aparecendo a Leroy Merlin, só está aparecendo essa. E cadê sua loja, né? Cadê sua loja de ferramentas? Você não está aparecendo. Qual que é a primeira coisa que você tem que ver? Pô, não está tendo impressões, onde que pode estar o problema? Pode estar nas palavras-chave. Então, as palavras-chave que você escolheu para que o seu anúncio fosse disparado, para que ele aparecesse para as pessoas, essas palavras-chave que você escolheu, que é no canto esquerdo aqui do painel, palavras-chave, talvez não sejam as palavras-chave mais adequadas, as que geram realmente um fluxo grande de pessoas. E aí, o que você pode fazer? Bom, você pode olhar aqui nas palavras-chave que você já conhece, mas tem muita gente que esquece de olhar aqui, ó, ferramentas, planejador de palavras-chave. E aí você pode descobrir novas palavras-chave ou você pode ver o volume de pesquisa e previsões, que é o que a gente quer saber. Mas será que tem volume para parafusadeira Makita? Então a gente vai descobrir. Você entra aqui, parafusadeira Makita, tá? E aí você digita isso e você dá um começar agora. Vamos ver o que acontece. Ele vai mostrar aqui pra gente o volume de pesquisas para essa palavra-chave específica. Então o que ele trouxe aqui, ó? Palavra-chave, parafusadeira Makita. Tem uma média de pesquisas mensais, entre 10 e 100 mil, tá? Então ele não mostrou poucos números aqui, mas ele já te dá uma ideia de volume. E aí você pode falar, então legal, então parafusadeira Makita não tem um volume interessante de palavras-chave, é por isso, de buscas, é por isso que o meu negócio, o meu anúncio não está aparecendo. E aí você pode fazer um outro teste aqui, tá? Mas e se a pessoa digitar somente parafusadeira? Vamos ver o que acontece. Ó, quando ela digita somente parafusadeira, olha que legal. Você lembra que antes estava aparecendo só o Extra e a Leroy Merlin. Agora já apareceu a Shea Mega e a loja do mecânico, tá? Então eles estão escolhendo essas duas palavras-chave aqui. Vamos ver se tem alguma coisa lá embaixo. Ó, não tem mais nada aqui, só tem lá em cima, porque geralmente aparece aqui também no rodapé do Google, às vezes aparece no canto direito aqui também e nessa parte superior. Vamos pegar como exemplo aqui a loja do mecânico, tá bom? Então, vamos continuar a pesquisa aqui, deixa eu voltar em previsão, que eu acabei saindo. Ó, então, impressões, lembra que a gente falou mais ou menos entre 10 e 100 mil? Então ele joga para baixo aqui, ele vai te falar que você tem 9.7 mil, né? Pelo seu estilo de campanha você vai ter uns 803 cliques com essa palavra-chave e um CTR de 8.2. Então você já pode olhar isso e ver, pô, será que eu tô tendo 9.7 mil? Ó, se você não tá tendo, então já tem um alerta, significa que pode estar com algum problema também. E aí a gente vai jogar a parafusadeira aqui, ó, só pra gente comparar, grupo de anúncios, parafusadeira. Tá, vamos dar um salvar aqui, vamos ver o que acontece.
adicionou a palavra-chave. Ele vai aumentar todos os números aqui, teoricamente, né? Aumentou. Já pensou se não aumentasse? Então, ele aumentou as impressões de 9.7 para 48 mil, os cliques para 2.4 mil a um custo de 780, um CTR de 5.0. E aí você pergunta, Lucas, por que parafusadeira tem muito mais impressões do que parafusadeira Makita? Porque parafusadeira Makita é uma palavra composta, são duas palavras, né? Você tem parafusadeira Makita, então tem menos buscas por essa palavra, tá? Então tem menos impressões. Aqui a gente está falando de 2.930, aqui em cima a gente está falando de 45 mil buscas por mês. Então é um resultado bastante expressivo. E você conseguiria uma média de 2.257 cliques e uma média de 147 cliques quando a gente fala de parafusadeira Makita. O CTR um pouquinho igual aqui, tá? Um pouquinho igual não, exatamente igual. Pode acontecer às vezes de dar uma pequena diferença aqui quando tem pouca diferença na palavra-chave, mas não foi o que aconteceu aqui. Então essa é a primeira coisa que você tem que olhar. Estou com baixas impressões, deixa eu dar uma olhada no volume de buscas. Deixa eu ver se as palavras-chave que eu estou utilizando têm buscas por mês. Então essa é uma primeira coisa que você pode olhar. Aí a gente pode voltar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui no gráfico principal. Deixa ele carregar. Então a gente já matou aqui o problema das impressões. E qual que é a segunda coisa que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar os cliques, tá? Então se você olhar... aliás, eu até esqueci de comentar. Se você for clicando aqui, ó, aqui embaixo ele vai mudando o gráfico. Ó, agora a gente só está olhando as impressões. Ah, Lucas, não quero olhar as impressões. Eu estou vendo que as impressões estão em queda aqui, mas me mostra um comparativo com o clique. Ó, olha só que legal. Os cliques estão acompanhando aqui mais ou menos as impressões, mas ele está performando um pouquinho melhor, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. E aí você pode olhar os cliques isoladamente, ou você pode olhar o CTR também, comparando o CTR com os cliques. Isso é legal para você ver, ó. Por exemplo, olha nesse caso aqui. A gente começou com um CTR de 0.85 para 175 cliques. Então a campanha estava mal. Depois no final aqui, ó, ela foi para 1,38 o CTR. Então, para cada 100 pessoas que clicam aqui hoje na campanha, na verdade a gente está olhando um corte aqui de março, né? A cada 100 pessoas, 1,38 acabam clicando. Enquanto no começo de março lá, apenas quase nenhuma pessoa, 0,85 pessoas estavam clicando. Então, o segundo ponto que você tem que olhar são os cliques. Você viu que os cliques estão baixos. Onde que pode estar o problema? Pode estar aqui no anúncio, tá? Então, a segunda coisa que você tem que olhar é o anúncio. Então, você já viu que as suas impressões estão ok, mas não está tendo clique. Onde que está o problema? O problema está aqui, ó, tá no anúncio, tá? Se a gente pegar o exemplo aqui da loja do mecânico, vamos ver aqui como é que tá, ó. Anúncio, loja do mecânico, furadeira e parafusadeira, melhores marcas para começar, o melhor momento para comprar parafusadeiras e furadeiras com os menores preços do Brasil. Eu gostei do anúncio, tá? Tá bem legal porque ele tá usando, ó, letra maiúscula no início de cada palavra, isso já chama um pouco mais de atenção, tá? Ele colocou a URL do site aqui em cima e ele citou alguns pontos interessantes aqui, ó. Ele falou, é o melhor momento, então já te gera um gatilho ali, né? Para comprar parafusadeiras, menores preços do Brasil. Então você fala, pô, melhor momento, menor preço, tá legal, vou clicar. Vamos clicar aqui para ver como é que está o site para a gente falar do segundo problema, do terceiro. Tá, ó, ele vai carregar aqui bastante coisa, ó, bastante opção, realmente muita opção. Esse cara aqui é grande, ele vende bastante coisa. Continuar e fechar, tá? Então, ó, para não falar que eu ia falar, se eu tivesse digitado parafusadeira Makita e aparecesse um monte de parafusadeira que não fosse Makita, eu ia achar ruim, mas não foi isso que eu fiz, né? A busca que eu fiz foi apenas por parafusadeira. Então ele caiu até numa categoria aqui adequada. No canto esquerdo aqui eu posso selecionar uma faixa de preço, tem outros filtros aqui do lado. Tá bem legal essa loja. Então voltando aqui, ó, a segunda coisa que a gente está olhando
é justamente o anúncio tá bom, então se você não tivesse tendo clique, o problema poderia ser um anúncio ruim. Todas as palavras aqui em minúsculo, erros de português, você não destacar nenhum benefício, o que iria acontecer? A pessoa ia digitar e falar, pô, esse cara não sabe nem escrever, ou então ele nem ia ver porque o anúncio não está seguindo as melhores práticas, porque não destacou nenhum benefício. Poderia estar escrito, por exemplo, furadeira. Você precisa furar a parede? Não diz muita coisa, né? Às vezes você não quer furar a parede, você quer furar outra coisa, você quer parafusadeira que fura madeira, etc. Então, o segundo ponto que você tem que olhar são os anúncios, e os anúncios podem não estar adequados. Terceira coisa que você tem que olhar. Então vamos supor que você está tendo impressões, você está tendo cliques, mas você não está tendo conversões. As pessoas estão achando o seu anúncio, elas estão clicando, mas elas não estão comprando, não estão preenchendo, não estão fazendo nada. Onde pode estar o problema? O problema só pode estar no seu site. Então, quando você clicar aqui, vamos imaginar que a gente digitou parafusadeira e você caiu em outra ferramenta. Você caiu em chave de fenda, aparecesse um monte de chave de fenda aqui. Você concorda que não ia estar coerente? Então, a pessoa buscou, encontrou o que ela quis, encontrou o anúncio que ela queria, mas na hora de entrar no seu site, ela cai em outra seção ou dá um erro de página aqui, ela acaba te levando para outro... Você acaba levando essa pessoa para outro lugar, acaba perdendo o sentido, aquela busca inicial que ela fez. Então, olha esses 3 pontos, tá? Vamos recapitular. Impressões, cliques e dar uma olhada nos anúncios. O problema muito provavelmente vai estar em um desses aqui. Agora, se você falar assim, não, Lucas, tá tudo ok, tá funcionando os 3 pontos, mas eu senti que tá tendo queda, que não tá tão bom quanto antes, que tá tendo algum probleminha. Aí a gente precisaria fazer o quê? Precisaria entrar e refinar cada um desses 3 pontos, tá? Por que não está tendo impressões? Por que não está tendo anúncio? Aí você tem que entrar em cada uma dos anúncios, em cada uma das palavras, ver se não teve uma palavra que foi bloqueada, se não teve um anúncio que deixou de existir, tá? O seu site começou a diminuir as conversões. Será que está dando algum erro em alguns momentos específicos, em algum horário do dia, ou quando a pessoa procura um produto específico? Às vezes o problema está apenas em um ponto, aí precisa aprofundar um pouco mais, mas de forma geral os problemas começam um pouco mais abrangentes e depois eles acabam afunilando, tá bom? Então era isso que eu gostaria de conversar contigo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.